observar mais a organização dos solos, diferentes tipos de organização do solo. E observar como que a paisagem, de uma maneira geral, não somente aqueles elementos que nós falamos, então nós vamos observar como o relevo, né, que é um dos elementos, influencia no solo. Muitas vezes o solo, ou ele obviamente é influenciado pelo que acontece na paisagem, como também ele pode guardar elementos que mostram como que a paisagem transformou, seja ela pelo homem, por exemplo. Nesse caso nosso aqui, sou capaz de afirmar a questão do desmatamento, por exemplo. Então, quando a gente olha para um solo como esse, inicialmente, a gente observa o que chama a atenção da gente é o que? A cor, né? Então, a primeira coisa que a gente deve observar no solo, então, é a organização vertical. Não é isso? Como nós falamos em sala de aula. Nós estamos observando algo que nos chama a atenção, que é uma certa homogeneidade na cor, aparente homogeneidade na cor. Essa cor típica e escura nos indica a presença de matéria orgânica nesse ambiente. Então, um ambiente onde houve acúmulo de matéria orgânica. Que acúmulo é esse? É aquele acúmulo chamado iluviação? Não exatamente. Esse acúmulo aqui, ele já é provavelmente numa perspectiva mais geomorfológica mesmo. É um acúmulo da seção de matéria orgânica que veio de algum lugar. E nós sabemos que da rocha que não foi, não é isso? Então significa que ela veio de onde? Da parte inferior do solo, ela estava por aí, ou ela parte superior e foi adentrando o solo? Ela veio da parte superior. À medida que esse material foi se desenvolvendo, foi se pedogenizando, ao mesmo tempo foi acompanhado de matéria orgânica que foi se instalando por aqui. Então isso sugere, a gente deve prezar muito a palavra sugere no meio científico. Por quê que eu falo sugere? Porque eu não tenho elementos suficientes para falar que realmente foi, categoricamente foi. Eu falo sugere que essa área, a presença da matéria orgânica aqui nesse solo, com essa cor característica, sugere um certo enriquecimento de matéria orgânica e que a vegetação densa se estabeleceu aqui em algum momento. Nós podemos observar nessa pretensa homogeneidade do perfil, né? É importante fazer isso que eu fiz para deixar o solo mais o quê? Fresco. Para você poder então... Vocês estão notando que à medida que eu bati, né? Bater aqui também, ó. Você vai notando que o solo fica mais o quê? Fresco. É isso? Tirando aquela capa superior que está mais ressecada, que à medida que eu perco a água, resseco, a cor, ela não fica mais natural. Não é mais a cor natural. Então eu vou e retiro, retiro um pouco da parte superficial para ver a cor verdadeira. Aonde a água passou com mais intensidade, né, com mais facilidade, ficou mais amorfizado, né, mais com essas manchinhas brancas, né, onde é que devia ter uma raiz grande aqui no meio, ó, descendo aqui. A água transitava aí com mais facilidade, né? A gente vê então um material orgânico. Então eu tenho aparentemente uma certa dificuldade para falar assim, será que isso daqui é a mesma coisa desse? É isso? Ou seja, eu não tenho absoluta certeza. Mas o que eu vou fazer? Eu posso então imaginar tocando com uma faca como essa, né? À medida que eu vou batendo, eu sei se esse solo olha lá, ele é um solo que tem uma certa resistência, né, ao toque da faca. Se eu batesse a faca, por exemplo, como um solo mais arenoso, a faca entraria com mais facilidade. Então, no meu caso, eu estou batendo o solo aqui, eu sinto que esse solo ele é mais, digamos, difícil da faca entrar nele. É um solo mais argiloso? Exatamente. Então, nesse sentido, isso pode estar me mostrando que esse solo contém partículas menores. O arranjo
das partículas presentes nesse solo é um arranjo mais bem formado, né? Ou seja, partículas menores elas se ajustam mais proximamente umas das outras, gerando poucos espaços entre elas. Então quando eu bato a ponta da faca, ela tem dificuldade de entrar. Isso me sugere o que o Igor acabou de falar. Me sugere que eu tenho um conteúdo maior, não somente de matéria orgânica, mas de argila, que é a menor partícula da todas as fases granulométricas, né? É sempre bom ter a escala. Quando você vai tomar assim, é sempre bom ter a escala, porque depois você fica sem saber se esse perfil tem 2 metros de extensão, de altura, se ele tem 1 metro, se ele tem 20 centímetros. Então com a faca você tem uma noção mais precisa, porque você sabe mais ou menos, você conhece uma faca, todo mundo conhece, né? E nesse caso aqui, eu estou batendo a faca especificamente, eu vejo uma pequena diferença somente com relação à parte superior, onde a grama está estabelecida. Exatamente abaixo das raízes aqui, ó, eu vejo uma facilidade maior de penetração da ponta da faca. O restante eu vejo o que? As cores muito próximas, muito homogêneas. Aqui era um ambiente de deposição. Daí nós temos uma explicação para a espessura do horizonte áqueo. É um ambiente onde havia um acúmulo, né, de matéria orgânica. Então a gente vê que há um certo contexto ambiental que explica essa quantidade de matéria orgânica, né, esse horizonte tão espesso, e abaixo dele, provavelmente o que nós temos é o quê? Provavelmente nós temos o que a gente vai ver mais ali na frente. Outros tipos de materiais que não essa cor típica da matéria orgânica de um ambiente de deposição, né? Um ambiente de planície fluvial, um ambiente de deposição. O assoreamento é mais pro termo mais... É um termo mais fluvial.